Uma outra coisa que, saindo desse campo, né, do desdobramento mais especificamente, entrando naquilo que também é base para isso, é a relação entre o PDCA e o A3. O PDCA, naturalmente, como uma metodologia, né, já bastante conhecida, né, mas aqueles que estão se deparando com ela pela primeira vez, ela é parte de um princípio onde você tem 4 grandes fases, onde a primeira fase é o plan, ou o ato de planejar, ou pensar o que você vai fazer. O do, que seria o ato de executar, né, fazer aquilo que você planejou. Uma vez que você está realizando isso, existe uma outra fase chamada de check, né, que é verificar aquilo que você está executando, entender se aquilo que você planejou literalmente está saindo do papel, e se há variações, existe uma outra fase que você consegue agir para gerenciar, ajustar isso tudo. E esse é um ciclo que normalmente a gente utiliza para 2 coisas, para manter ou para elevar o nível de alguma coisa que a gente, né, se comprometa. Esse é o pano de fundo de um dos instrumentos empresariais que podem ser usados dentro da filosofia Lean, que orienta ou forma a sua liderança antes de mais nada. Muitos utilizam ou pelo menos se aproximam do A3, acreditando que o A3 é nada mais, nada menos do que o PDCA em um formato, né, de papel. Quando na realidade o A3, dentro da filosofia Lean, ele é tratado como um instrumento de formação de líderes, claro, para a resolução de problemas. E que o pano de fundo dessa resolução vai seguir a metodologia, irá. Mas a forma pela qual eu conduzo, eu formo a liderança e traduzo isso em resolução de problemas. Então, se você for questionado em algum momento para que serve um A3, ele serve para formar líderes. E essa formação de líderes vai se traduzir na resolução de problemas. Por que você está falando sobre isso, André? O treinamento é de gerenciamento diário e eu quero saber como é que eu desdobro essa diretriz. Mas você quer saber não apenas como eu desdobro. A sua perspectiva precisa ser o ato de desdobrar, o ato de implementar, que lá na frente iremos falar, mas qual é a grande motivação do ato de desdobrar? É fazer com que aqueles gargalos que fizeram com que o seu presidente lhe perguntasse o porquê de não ter alcançado o market share sejam sanados. Então, no final das contas, eu quero um gerenciamento diário para me promover resolução de problemas. Dentro da filosofia Lean, a pergunta que nasceu lá, que foi qual é o grande problema do presidente, e ele disse o fato era, não alcancei o market share que eu gostaria, se traduziu na necessidade de resolver o problema ou a causa que impediu. E isso facilitou na medida em que ele perguntou aos diretores, o que é que vocês não fizeram? Por que a gente não alcançou isso antes? E a gente começou a se perguntar e a entender, cada um começou a falar muito claramente. Isso se traduziu em responsabilidades para a gerência, que depois se traduziu em responsabilidades para supervisores, até chegar nas lideranças menores. E é quando chega nas lideranças menores eu preciso resolver o problema. Como é que eu resolvo? Esse é um instrumento. O A3 serve como um instrumento para formar esses líderes a resolver problemas, a conduzir a sua liderança no aprendizado. E esse ato específico traz para a gente outros desafios que não necessariamente estão associados apenas ao preenchimento dos campos desse A3, mas na forma pela qual você conduz o preenchimento. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Perceba aí nessa telinha agora alguns dos pontos ou dos campos que precisam ser preenchidos. Primeiro, qual é o cenário? Qual é o problema que eu estou me deparando? De que maneira ele está sendo percebido? Tópico 2, né? Qual é a condição atual a qual a minha empresa ou aquele cenário, né, que eu descrevi, ele pode ser percebido de uma maneira agora mais específica, né? Entender esse cenário é reconhecer o problema, ou pelo menos se aproximar desse reconhecimento. Uma das coisas mais difíceis quando a gente se depara com um PDCA. Muitos PDCAs eles morrem na praia porque a gente não consegue fazer a identificação do problema de forma clara. E isso traduz-se depois em ações ineficazes. Quando eu olho para o pensamento A3 e que peço, antes de mais nada, para me descrever qual é o cenário, ele vai começar a me estimular a pensar sobre o contexto da resolução. Com base nisso, eu passo agora reconhecendo o cenário a dizer, tá, mas qual é a minha condição atual? Qual é literalmente o meu cenário, né? Dado esse contexto? Ah, o meu cenário é esse daqui. Com base em tudo aquilo que a gente discutiu, eu passo então a, reconhecendo o problema, passar agora a discutir qual é o gap
que eu vou precisar sanar para alcançar o resultado esperado. E isso a gente chama de condição-alvo, né? Eu começo a gerar hipóteses que em algum momento vão gerar o que a gente chama de contramedidas. Essas contramedidas tendem a ser desdobradas em tarefas menores, ao ponto, então, de uma vez resolvidas, saber se a gente conseguiu alcançar o resultado. Mas isso tudo precisa de um plano de ação mais detalhado, indicadores de performance me dizendo se eu estou conseguindo avançar ou não. E isso, mais uma vez, se traduz na rotina que um matriz vai ser desenvolvido. Idas e voltas a campo, observações em loco, tirando a bunda da cadeira e fazendo as coisas acontecerem. Na sequência aqui tem um exemplo, muito mais para que vocês consigam perceber de forma clara como é que esse A3 ele é construído. Perceba que existe um aspecto estético que deve ser trabalhado. Esse aspecto estético serve para que a compreensão de quem desenvolve um A3 não esteja necessariamente apenas no ato redacional, mas que ele possa naturalmente perceber, no ato de se comunicar com as partes interessadas, que o problema a ser resolvido nasce no entendimento das pessoas que fazem parte daquele contexto e como elas podem contribuir para a resolução. Então, se eu explico bem para a minha equipe, ela tende assim, a interagir na resolução do problema com mais eficácia, com mais facilidade. O instrumento, então, serve para uma boa comunicação também. Quanto mais didático ele for, mais ele contribui para essa resolução. Essa é a perspectiva que eu queria trazer aqui para vocês. Veja, do lado esquerdo eu estou pensando em como resolvê-lo, do lado direito eu estou gerando contramedidas e acompanhamento para que as coisas saiam do papel.